Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre o requisito número 10 da norma ISO 9001. A ISO 9001 é uma norma internacional que traz os requisitos para a implantação e a utilização de um sistema de gestão da qualidade dentro de uma empresa. E o requisito número 10 fala sobre como as empresas elas devem tratar a melhoria dentro de um sistema de gestão da qualidade. Melhoria é um dos princípios de gestão da qualidade, né? É um dos 7 princípios. No vídeo passado eu falei sobre 8 princípios da qualidade, tá? Mas existe uma atualização no conceito e atualmente se consideram 7 princípios de gestão da qualidade. Bom, o princípio que foi retirado, que era considerado um princípio de gestão da qualidade, não é mais, é chamado de abordagem sistêmica da gestão. E por que a abordagem sistêmica da gestão não é mais considerado um princípio da qualidade? Primeiro eu vou explicar o que é sistema. Sistema é um conjunto de elementos trabalhando de forma ordenada para chegar no objetivo. Ele recebe entradas, realiza processos e produz saídas. Isso é um sistema. E a abordagem sistêmica da gestão, ela foi incorporada como um conceito, porque a gestão ela precisa ter dados para acontecer, você precisa entender o que está acontecendo dentro da minha empresa, quais são os fatos que estão ocorrendo. Eu utilizo os conceitos de gestão, as ferramentas da qualidade, as metodologias para realizar processos a partir desses dados e eu vou produzir saídas dentro desse meu sistema de gestão. Então, você utilizar uma abordagem sistêmica da gestão como um princípio se torna redundante, porque sem uma abordagem sistêmica não é possível existir a gestão de fato. Então, foi retirado só para simplificar. Em vez de 8 princípios da gestão, atualmente são considerados apenas 7, porque a abordagem sistêmica da gestão ela foi incorporada como um conceito que não é mais visto como um princípio apenas, não é visto como um princípio em si, mas como um conceito básico que faz parte da gestão da qualidade como um todo. Outra atualização importante, que quando eram 8 princípios da qualidade, existia um princípio chamado melhoria contínua. E com essa atualização, para tornar o conceito mais simples, quando passou a ser 7 princípios da qualidade, esse princípio chamado melhoria contínua, ele ficou chamado apenas de melhoria. Mudou o nome, porque a melhoria ela dá uma visão mais ampla do conceito. E a melhoria contínua está dentro da melhoria em si. É só uma forma de simplificar o entendimento e dar mais abrangência. E a melhoria ela é tão importante que, além de ser um dos princípios que regem toda a norma ISO 9001, que é a norma de sistema de gestão da qualidade, além de ser um princípio básico, existe também um capítulo inteiro na norma só para tratar de melhorias, de como as empresas elas devem implementar a melhoria, como elas devem tratar a melhoria dentro de um sistema. Mas antes de falar sobre como a ISO 9001 ela trata a melhoria, quais são os requisitos para a melhoria, vamos fazer uma reflexão. Como seria a humanidade como um todo se não existisse nenhum tipo de melhoria? O mundo que a gente vive hoje já passou por milhares e milhares de melhorias, de aprimoramentos. Bom, isso aqui é só para ilustrar, tá? Mas isso aqui ainda é visto hoje, mas em bem menos frequência. Se a gente não tivesse evoluído desse modelo aqui, a gente nunca teria chegado a ter carros nas ruas, nunca teriam estradas. O mundo como a gente conhece hoje, se não tivéssemos buscado uma melhoria, buscado uma evolução, talvez não conseguíssemos nem nos comunicar. A linguagem, a escrita, muitas coisas vieram a partir da vontade de melhorar, de como é que eu posso fazer uma coisa melhor.
Basta estudar a história da humanidade e ver que ao longo dos anos várias melhorias foram acontecendo. Falando de um contexto mais atual, a tecnologia está aí, é uma melhoria, ela avança a cada dia que passa. Existem novas descobertas, novas coisas acontecendo no mundo, e um exemplo muito simples aqui, muito básico de melhoria, é a forma como nós lidamos com a tecnologia. Muitas pessoas, ainda assim, não deixaram de usar o computador, tá? Mas muitas pessoas que utilizavam o computador para verificar e-mail, para se comunicar com outras pessoas, deixaram de fazer isso, estão utilizando basicamente o smartphone. Mesma coisa o rádio. A maioria das casas no Brasil tinha um rádio e hoje acho que poucas casas ainda têm. Só quem realmente gosta bastante, mas é muito difícil. Geralmente os carros ainda têm o rádio, tem o som do carro, mas o comum é você utilizar o próprio celular para transmitir o som do celular no carro. Então mesmo quem ainda usa o rádio está sempre ligado a isso aqui. A maioria das vezes está ligado o celular no rádio. E a TV, eu mesmo sou uma pessoa que assisto pouquíssima TV. A maioria das informações que eu consumo estão na internet, muito utilizando o smartphone. E conversando com as pessoas, cada vez mais as pessoas deixam de assistir canais de televisão. A TV aberta mesmo, a TV aberta ela sofre com esse avanço tecnológico, porque a maioria das pessoas está consumindo conteúdo na internet. Então a melhoria, ela pode ser vista não apenas como uma forma de consertar alguma coisa que não funciona tão bem. De fato, quando você conserta um problema e você trabalha para evitar que aquele problema volte a acontecer, isso é considerado a melhoria. Mas você pode utilizar a melhoria também para otimizar alguma coisa que já está dando certo, mas para ficar melhor ainda, você faz um trabalho de melhoria em cima disso para buscar cada vez mais melhores resultados. A busca da melhoria dentro da empresa, ela deve ser constante e ela deve ser incentivada, não apenas para que os líderes busquem a melhoria, mas todas as pessoas dentro da empresa, elas têm capacidade de encontrar uma oportunidade de melhoria e de trabalhar para que essa melhoria ela seja alcançada. Geralmente, as pessoas que têm mais contato com a atividade, elas estão mais propícias a perceber uma oportunidade de melhoria naquela atividade. Porque os líderes, às vezes, eles precisam prestar atenção numa cadeia maior, num volume maior de informações. Enquanto uma pessoa do operacional, ela está ali focada naquela célula, ela pode perceber se naquela atividade existe alguma coisa que pode ser feita para melhorar. E isso deve ser comunicado aos líderes, deve ser levantada essa proposta, para que haja uma avaliação para saber se essa melhoria realmente ela é viável. E se for viável, ela deve de fato ser implementada dentro daquele processo. E a melhoria ela deve ser aplicada em todos os setores da empresa. Ela pode ser identificada em qualquer área. E as pessoas elas têm que estar atentas para isso. Porque se elas conseguem identificar uma melhoria no seu processo, então elas devem tentar melhorar sempre que for possível. Elas conseguem identificar uma melhoria, trabalha em cima daquilo, busca melhores resultados para a sua atividade. E algumas vezes, as melhorias dentro do trabalho, elas têm influência fora do trabalho também. Eu gosto de citar o exemplo da segurança no trabalho, que é um conceito que há 100 anos atrás, por exemplo, não existia segurança, não existia essa preocupação com a segurança dentro dos ambientes de trabalho. Eu sou engenheiro civil e durante muitos anos eu trabalhei em obras e eu pude perceber na prática, na vivência, como é importante a utilização de equipamentos de segurança. Dentro das minhas obras eu tinha alguns funcionários trabalhando em alturas acima de 10, 20 metros de altura, dentro de andames suspensos, fixados com cabos de aço. E os funcionários estavam trabalhando lá dentro, expostos a um risco absurdo. Uma queda daquela altura, não tem o que fazer. Então, por isso, é muito importante que esses funcionários eles usem equipamento de segurança com a preservação da própria vida deles. É lei a utilização de equipamentos de proteção
dentro das indústrias. E não só o cinto de segurança, mas capacete, óculos, luva, máscara, se tiver algum material químico que possa ser inalado, bota, vários equipamentos de segurança que há 100 anos atrás as pessoas não tinham nenhum tipo de preocupação com isso. E existiu essa melhoria dentro do setor. Eu falo da construção civil porque é mais próximo, eu tenho vivência nessa área, mas serve para qualquer tipo de trabalho. Até uma pessoa que trabalha sentada no escritório, por exemplo, não está exposta a tantos riscos. Mas, por exemplo, subir um andar de escadas, por exemplo, para chegar no seu ambiente de trabalho, se não existir um corrimão naquela escada, a chance de você cair lá de cima e se acidentar é muito alta. Então, essa melhoria dentro do ambiente de trabalho traz reflexos fora do ambiente de trabalho, porque antigamente as pessoas saíam para trabalhar e às vezes não sabiam se iam voltar para casa, porque elas estavam expostas a um risco muito alto sem nenhum tipo de segurança. E a segurança no trabalho é um tipo de melhoria que dentro do trabalho traz efeitos fora do trabalho também, que a pessoa sabe que ao fim do dia ela pode voltar para descansar tranquila com sua família. E quanto custa implementar uma melhoria dentro do seu ambiente de trabalho? Muitas vezes a melhoria ela é fácil de ser identificada quando existe algum tipo de problema, você sabe que aquele problema existe, então ela é fácil de identificar. O que é que eu posso fazer para melhorar, para que esse problema não aconteça novamente? E também não apenas para resolver o problema, mas para evitar que esse problema volte a acontecer. Em algum desses casos, o custo para essa melhoria vai ser o tempo. Você vai precisar parar para analisar o que está acontecendo, o que é que está causando aquele problema, quais são as opções para resolver esse problema e como evitar que esse problema volte a acontecer. Provavelmente com algum tipo de treinamento com o pessoal. E isso, assim, é um investimento de tempo, mas pode também existir um investimento de dinheiro, de fato, quando você precisa pagar, por exemplo, por esse treinamento. Ou se você utiliza alguma ferramenta para o seu trabalho, um computador, por exemplo, e precisa utilizar um software avançado, mas o computador é antigo e ele não tem capacidade de rodar esse software. Então, você precisa fazer um investimento de um computador mais avançado, com mais potência, para poder rodar esse software e realizar o seu trabalho. E é importante avaliar se essa melhoria, esse investimento de tempo, de dinheiro, que seja, se ele vai agregar valor para o seu trabalho, para a sua empresa. Quais são os resultados esperados ao resolver esse problema, ao implementar a melhoria dentro da empresa? Será que é viável investir esse tempo, esse dinheiro para conseguir essa melhoria? Vai realmente trazer benefícios importantes para mim? Eu preciso fazer essa melhoria agora, nesse momento? Geralmente, quando é um problema, essa melhoria ela precisa ser feita, senão não seria um problema. Mas, quando é o caso de uma otimização, se você faz um trabalho, o trabalho tá bom, está sendo feito, está satisfatório, mas você percebe que precisa fazer um investimento muito alto para melhorar esse trabalho, é importante avaliar outras opções. Como será que eu posso melhorar meus resultados sem investir tanto dinheiro? Às vezes a empresa ela não tem disponibilidade de recursos para aquela melhoria naquele momento. Então, vale a pena estudar a viabilidade de outras opções para conseguir uma melhoria, no caso de uma otimização. E como é que a ISO 9001 aborda esse tema da melhoria dentro das empresas? O requisito número 10, que trata sobre a melhoria, ele é dividido em 3 partes. O requisito 10.1 da norma fala sobre as generalidades. A empresa ela deve determinar as oportunidades e implementar ações para que as melhorias elas sejam feitas dentro da empresa com foco na satisfação dos seus clientes. Ela deve trabalhar dentro do seu produto ou do serviço prestado para que esse produto ou serviço ele se adeque aos requisitos do seu cliente, trazendo uma experiência melhor, ou ela deve também fazer uma melhoria
pensando no futuro benefício que o seu cliente pode ter. Se existe alguma inovação no mercado e seus clientes vão perceber essa inovação e vão exigir que seu produto tenha essa inovação para se manter competitivo no mercado, você pode se adiantar e fazer as mudanças necessárias para promover essa melhoria para os seus clientes. A melhoria também pode ser feita corrigindo alguma falha do seu produto, melhorando algum defeito que ele apresenta, ou até na utilização de matérias-primas diferentes, mais avançadas, melhores, que possam aumentar a satisfação dos seus clientes. O requisito 10.2 fala sobre não conformidades e ações corretivas. Uma não conformidade, ela acontece quando você planeja uma atividade, planeja um processo e o resultado desse processo não saiu da forma que você planejou. Ele não reproduziu as saídas conforme o que foi planejado. Isso é uma não conformidade. E o item 10.2 da norma fala que a empresa ela deve reagir a uma não conformidade apresentada nos seus processos. A empresa ela deve corrigir aquela falha e ela deve tomar ações para prevenir que essa falha ocorra novamente, ou nesse mesmo processo, ou em outros processos dentro da empresa. É importante documentar quando acontece algum tipo de não conformidade para poder fazer uma análise mais rebuscada sobre o assunto. Então, se aconteceu algum problema, deve ser documentado por que aquele problema aconteceu, o que foi feito para o aparecimento daquela não conformidade, o que foi feito para corrigir aquele erro e quais as ações foram tomadas para evitar que esse problema volte a acontecer. E essa documentação ela é importante para você fazer um estudo mais aprofundado, saber de fato o que aconteceu e trabalhar de forma mais efetiva na causa do problema. Da mesma forma, se você quer dar um passo a mais, além de ter as melhorias para o seu processo, para a sua empresa, você quer buscar uma certificação na ISO 9001, tem um certificado de gerenciamento de qualidade. Essa documentação ela serve como prova de que sua empresa ela está utilizando os requisitos da norma da forma correta. Então essa documentação ela serve como prova para a certificação de qualidade também no momento da auditoria. E o item 10.3 da norma ISO 9001 fala sobre melhoria contínua. As empresas elas devem constantemente avaliar o seu desempenho, avaliar os seus resultados e buscar melhorar cada vez mais, seja aumentando o seu faturamento, seja aumentando o número de clientes, expandindo o seu negócio. Ela deve buscar formas de melhorar os seus resultados, sempre avaliando o seu desempenho e buscando evoluir. Ao aplicar melhoria contínua, a empresa ela deve buscar eficácia nos seus processos. Existe uma pequena diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Ser eficiente está relacionado a realizar as suas atividades com precisão. Está muito ligado à utilização de recursos, a utilizar os seus recursos da melhor forma possível para produzir, ter uma produtividade boa. Dá um exemplo, uma fábrica que tem uma meta de produzir 100 produtos por dia. Se essa fábrica ela consegue bater essa meta, ela consegue naquele dia produzir os 100 produtos, essa fábrica ela foi eficiente. Se ela consegue produzir 110 produtos naquele dia, consegue diminuir os custos, consegue trabalhar com mais velocidade, ela está sendo sim eficiente. Mas qual é o objetivo dessa fábrica? Ela produz com a intenção de vender. Então, se ela produz, ela está sendo eficiente. Mas se ela não vende, se ela não gera uma renda, um faturamento a partir daqueles produtos, ela não está sendo eficaz. Então, eficácia tem a ver com realizar um objetivo, se aproximar cada vez mais de um objetivo. E as empresas elas têm que utilizar a melhoria contínua buscando a eficácia. Ser eficiente é importante também, mas
Quando você junta as duas coisas, sendo eficiente e sendo eficaz, você vai ter melhores resultados. E para saber mais sobre melhoria contínua, tem um vídeo em que eu falo sobre o ciclo PDCA. E lá eu explico todo o conceito do ciclo PDCA, como é que ele funciona, como você pode implementar melhoria contínua dentro da sua empresa. Eu explico um pouco também sobre empresas escada. Ela trabalha para conseguir uma melhoria, e quando ela consegue, ela sustenta aquela melhoria, trabalha novamente e ela vai subindo um degrau de cada vez, sempre buscando a evolução. É um processo de melhoria contínua. E quando a empresa ela não consegue sustentar aquela melhoria, ela tem um gráfico de melhoria no formato de um serrote. Ela trabalha, ela consegue evoluir, mas não sustenta. Então ela perde todo o progresso que ela obteve, voltando para o seu estado inicial. Novamente, trabalha, consegue a melhoria e perde. Esse formato de empresa serrote pode entender melhor como funciona a melhoria contínua assistindo outro vídeo que eu falo sobre o ciclo PDCA. Vou deixar um cardzinho aqui em algum lugar no vídeo, só clicar para assistir esse vídeo sobre o ciclo PDCA e melhoria contínua. Bom, e a melhoria, de uma forma geral, ela é tão importante que várias empresas elas têm setores específicos focados apenas em buscar melhorias das suas atividades. Então, grandes fábricas multinacionais, elas valorizam muito isso. Então, se as grandes empresas conseguem crescer, conseguem melhores resultados, utilize a melhoria também no seu negócio. Busque melhorar cada vez mais e assim você vai ter, sim, melhores resultados.